irmãos ouvintes do comentário bíblico deste grupo de São Jerônimo. O texto de hoje é um texto bem pequenininho. Nesse 6 de maio, o texto que nos compete está num contexto maior. É o discurso de despedida de Jesus, mas aqui nós temos o capítulo 15, de versículos 9 a 11 de João. O texto, então, de forma resumida, fala, então, amai-vos uns aos outros, né? Assim como o Pai me amou, diz Jesus. E assim vamos permanecer, porém, guardando seus mandamentos. Então, e esse amor, para que a alegria de Jesus permaneça entre eles. Temos aqui um contexto, que é um contexto de perseguição, né? E eles têm que se assegurar no amor de Jesus, permanecer e não cair fora, que é o mais fácil. E antecipa também, no último versículo mencionado, a alegria, que é a alegria escatológica dos discípulos que veem Jesus ressuscitado. Isso está num contexto maior, como eu dizia, que é quase impossível não considerar. Primeira parte, capítulo 13, versículo 31 a 14 e 31, é o discurso original, que seria a iminente partida de Jesus. Capítulo 15, versículo 1 a 17, é a comunidade abandonada, esse que nos compete. Deve aprender a continuar vivendo na comunhão com Cristo o amor fraterno. Abandonada porque Jesus parecia distante e a comunidade era combatida no contexto da perseguição do judaísmo, quando, então, as bênçãos, Birka Arminim, no concílio de Gemini, lá pelos anos 80, 90, afastou os cristãos, se sentiam afastados do judaísmo, marginalizados. Capítulo 15, ainda, versículo 18 a 16, 15 já muda, é uma situação de perseguição mais nítida, com palavras de consolação e conforto no envio do Paráclito, o Espírito Santo, para o julgamento do mundo. E o capítulo 16, versículo 16 a 33, então retoma, né, o primeiro e fala da volta de Jesus ao Pai e da sua nova vinda aos discípulos. Então, esse é o contexto do nosso texto. O fundamental aqui é o mandamento do amor, muitas vezes lido até nos matrimônios da igreja. Mas é preciso também, antes disso, na imagem da videira, frutificar. O que se prolonga então até o versículo 16, quando de novo eles são chamados a produzir frutos. Nos versículos mais estreitamente ligados a nós, então, se trata da necessidade de permanecer no amor, permanecer, como eu dizia. E o caminho para permanecer é guardar as suas palavras. Não é um caminho teórico, é prático, concreto. E assim teremos alegria plena. O amor, então, gera amizade no versículo 13. Jesus já não nos chama de servos, mas de amigos. E isso é impossível deixar de mencionar na nossa análise que segue na perícope maior. Então, além disso, né, a condição de permanecer no amor é cumprir os mandamentos, numa longa tradição deuteronômica que está presente também em João. Ou seja, o centro da Torá, já em Paulo, em Gálatas e Carta aos Romanos, era o amor aos irmãos. Para João, no capítulo 13, também, quem ama o próximo cumpriu a lei. Isso se refere também à cultura da época, por exemplo, a ética a Nicômaco, de Aristóteles, capítulo 9, versículos, aliás, 1169a, versículos 18 a 20, já fala nesse amor que culmina no amor de doação da vida. Ou seja, quem ama realmente os seus amigos é aquele que doa a própria vida. E assim, irmãos, somos desafiados hoje, nesse mundo hostil, de muitas formas, que se torna laicista, rejeita o cristianismo, que também persegue os cristãos, estar presentes com essa consciência de que somos do amor de Deus, somos a comunidade que vive como amigos, somos a comunidade da alegria. Que possamos, então, nesse contexto, sempre crescer nesse amor de despedida de Jesus que circunda esses dias
antes e depois do dia 6 de maio, mas que se centra no discurso de despedida, que tem o seu núcleo último no amor. Que possamos então amar uns aos outros como Jesus nos amou, e assim viver a sua vida, e assim viver a sua palavra. A todos, então, um bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.